Como saber se uma ideia vale a pena? Essa não é a pergunta do século. Para mim, ela tem o mesmo peso de questões como qual a origem do universo ou se existe realmente destino. Essa pergunta, para mim, não entra na categoria de produtividade, sabe? Ela entra na categoria do que faz sentido para a vida. E aqui eu já quero pedir desculpa pela minha falta de verossemelhança sobre como eu tratei outros desses temas com essa vibe meio de coach, sabe? Eu tô me referindo a quando eu falei sobre essa mania que esse povo tem de ficar romantizando as coisas. Tipo, tá com medo, vai com medo mesmo, ou o conhecimento é o único bem de verdade que você tem na vida. Ou então, um dos que mais me irrita é decisões definem destinos. Se existe uma coisa que eu desprezo na vida é essa crença absurda que essas frases de efeito passam sobre você e somente você ser responsável pelo seu sucesso ou desgraça. Nunca levando coisas como contexto social, origem, oportunidades e, por que não, um pouco de sorte. Mas hoje eu gostaria de me reservar o direito de romantizar um pouco esse tema específico desse vídeo, como essas frases de efeito passam por aí. Porque o peso que esse tema carrega é mais intrínseco do que a gente pensa. Mas antes, ainda seguindo a vibe anti-coach que a gente segue por aqui, podemos só deixar uma coisa clara. Não existe fórmula mágica para nada relacionado a todo o processo entre se ter e se executar uma ideia. Pelo menos é o que eu acho. Véi, sério, esses dias eu entrei no TikTok e como eu consumo muitos conteúdos sobre o processo das coisas, seja a criação de um livro ou um storytelling de um vídeo aqui. Enfim, infelizmente uma ou outra dessas pataquadas de coach acaba passando pelo filtro do algoritmo. E foi assim que eu me deparei com um vídeo com o seguinte gancho e o que me trouxe aqui para conversar sobre esse assunto com vocês. Qual o segredo para ter ideias extraordinárias para suas redes sociais? Eu juro que se eu tivesse com o meu celular na mão eu teria passado, mas como eu estava lavando a louça com o TikTok na rolagem automática, eu tive que assistir o vídeo. E o grande segredo, segundo o grande detentor da verdade universal lá, era: faça conteúdo de acordo não com o que você quer falar, mas com o que as pessoas que te seguem querem que você fale. Eu acho que a palavra que ele usou foi audiência. Faça conteúdo de acordo com o que a sua audiência quer que você fale. Isso mesmo. E audiência é uma dessas palavras que a gente já tá tão saturado na internet que só de escutar já dá gatilho, né? Então, seguindo a lógica dele, se a gente for trazer para os assuntos que a gente trata aqui no canal, ou então até para as minhas obras, eu tenho que escrever sobre o que vocês querem que eu escreva e produzir vídeos sobre o que vocês querem que eu produza. O pior de tudo é que, por mais que eu odeie essa ideia, quando ela funciona, ela pode se tornar extremamente rentável. Mas qual o sentido nisso? Gente, de verdade, eu acho que o que eu mais amo sobre o fato de ser uma autora é que eu posso transformar os meus pensamentos, as minhas ideias e os meus desejos em palavras. Eu acho que se eu tivesse que escrever sobre o que as pessoas querem que eu escreva, eu provavelmente teria uma experiência tão miserável que eu desistiria disso no primeiro segundo. Eu não consigo imaginar o sentimento de finalizar uma obra, de colocar o meu nome numa obra e sentir que ela não é minha de verdade. E o motivo disso é também a resposta para a pergunta que eu trouxe no título desse vídeo, porque eu vou me permitir romantizar um pouco. Como saber se uma ideia vale a pena? E a resposta, independente da área para onde você está tendo essa ideia, é um questionamento que eu me pego fazendo todos os dias. Seja com minhas ideias para algum dos meus clientes de fotografia, seja com as minhas ideias para uma nova história, ou seja com as minhas ideias para um vídeo aqui para vocês. E essa pergunta, esse questionamento é: você é apaixonado por essa ideia? Se a resposta for não, então não, essa ideia não vale a pena. Simples assim, sem fórmula mágica, sem segredo, sem a verdade escondida que eles não querem que você saiba, quem quer que seja eles. Pensando em 3 vezes sozinhos, por exemplo, eu já contei pra vocês como esse livro veio de fato a acontecer, e mesmo com todas as coisas que deram errado com ele, eu posso te afirmar com 100% de certeza que hoje, 5 anos depois, reescrevendo esse livro, eu sou tão apaixonada pela ideia dele quando eu fui no primeiro dia, 5 anos atrás. Eu me lembro de ficar idealizando as cenas dele na minha cabeça por noites e noites antes de dormir. Eu me lembro daquele frio gostoso na barriga quando eu finalmente sentei a bunda na cadeira para tirar aquilo do mundo das ideias e tornar realidade ao escrever a minha primeira cena base. E do prazer que eu senti ao colocar o último ponto final no último capítulo da história. Mesmo que no final não tenha dado em nada pela minha falta de proficiência ao executar a minha ideia. E hoje, mesmo que eu esteja refazendo tudo,
Eu sinto que vale a pena só pelo prazer do processo. E é isso, se a gente não ama uma ideia, se a gente não acredita sinceramente nela, no potencial dela, no quanto amaria o processo de se executar essa ideia, tenho certeza que em algum lugar do caminho ela passará a ser maçante, desgastante, sem significado real e intrínseco para nós mesmos. A gente não tem que fazer nada pelos outros, não. Temos que fazer as coisas e ter as ideias que somos apaixonados, independente de terceiros. Gente, de verdade, eu sei que essa linha de raciocínio em algum momento pode me levar a criar algo que vai flopar ou as pessoas não vão ter interesse, que eu possa, inclusive, ter prejuízo financeiro. E querendo ou não, as contas existem e elas não esperam a ideia dar certo. Eu tenho total noção disso. Mas se isso acontecer, pelo menos vai ter sido pelas minhas e somente as minhas ideias. É claro que eu vou me chatear por não ter dado certo, mas no final do dia eu vou ter me chateado por algo que eu acreditava de todo o meu coração. Agora imagino quão mais frustrante seria você executar a ideia de outra pessoa e mesmo assim ela não dar certo. Sem contar que, sinceramente, quem escolhe ser escritor hoje no Brasil visando o lucro financeiro é mais fácil jogar na loteria. Se tiver algum autor assistindo esse vídeo, você sabe que muitas das vezes a gente acaba nós mesmos financiando a nossa própria profissão e que existem 99% de perrengues em troca de 1% de glória que às vezes nem é garantido. Eu escolhi ser escritora, eu escolhi continuar com esse sonho meu hoje aqui, porque eu amo o processo de se transformar pensamentos em palavras. E eu escolhi vir aqui compartilhar com vocês essa minha paixão pelo mesmo motivo. E eu acho que no final do dia a minha vida só é significativa por conta disso. Eu, inclusive, no ano passado, larguei o meu emprego CLT por conta dessas coisas também. No dia do meu aniversário de 25 anos, eu estava meio reflexiva sobre as decisões que eu estava tendo na minha vida e o que me levou até aquele momento. Eu trabalhava na escala 6x1 em um emprego que eu odiava com todas as minhas forças e eu não fazia nem mais questão de disfarçar. Saía de casa quando estava escuro e voltava quando já estava escurecendo de novo, por um salário que muitas vezes não dava nem para suprir as minhas despesas mensais. Era um ambiente tão desgastante mentalmente falando que no final do dia eu não tinha energia suficiente para existir fora daquele lugar. Até meu cabelo estava caindo por estresse. E a minha saúde física também estava indo de mal a pior. E naquele dia, em tese, era o dia que eu devia estar celebrando a minha vida, mas tudo que eu conseguia sentir era que ela não tinha significado algum. Então eu pedi demissão no mês seguinte. E hoje eu estou começando um negócio de foto e vídeo, ao mesmo tempo que estou tentando mais uma vez a carreira de escritora e ainda com um terceiro projeto, que é fazendo esses vídeos aqui com vocês. Esse mês, por exemplo, eu acho que eu provavelmente não vou fazer o total que eu fazia em um mês como CLT. Ainda assim, eu não me arrependo da escolha que eu fiz. Falta menos de um mês para o meu aniversário de 26 anos e hoje, depois de um ano daquela reflexão sobre eu não encontrar significado na minha vida, eu posso olhar para minha vida hoje e falar que eu tenho orgulho do que eu fiz com ela. De verdade, eu acredito fielmente que é possível chegar lá, de alcançar o sucesso, o que quer que ele seja para cada indivíduo, sem ficar matando as suas ideias pelas dos outros. Quer um exemplo de quem também acreditava nisso e se tornou uma das escritoras mais renomadas da história não só do Brasil, como do mundo? Clarice Lispector. Afinal, não foi ela quem disse: "Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido." A gente se vê no próximo capítulo. Com esses debates esquisitos que virou modinha agora no Brasil, eu gostaria de ver um entre Clarice Lispector e 30 coaches. Ela quebraria o cérebro deles em 2 segundos.